Muitas pessoas me mandam mensagens ou me telefonam dizendo que tem um pé de uva no seu quintal e que produz muito pouco. Produz meia dúzia de cachos, os cachos ficam pequenininhos. E eu vou explicar aqui nesse vídeo como que eu faço o trato cultural das plantas. A maioria das pessoas que tem um pé de uva em casa deixam o pé crescer demais. Tem uns que me relatam que o pé tem 5 metros de comprimento. Os meus pés aqui, ó, eu tenho uma plantação razoavelmente grande aqui. Os meus pés têm apenas 1,5 metro. Olha aqui, ó, esse é o tronco principal. E esse tronco principal, ele cresce 1,5 metro e eu faço a poda dele. Aqui, ó, o limite dele é aqui, ó, acabou. 1,5 metro daqui até ali. E as pessoas que não sabem fazer o trato cultural deixam esse ramo principal crescerem 4 metros, 5 metros, espalhar para uma cerca fora, espalhar para a casa toda. Então não adianta. 1,5 metro produz, tem pés aqui com 30, 35 cachos. Outra coisa importante é o ramo produtivo. O ramo produtivo, esse aqui, ó, ele sai do ramo principal. Eu podo ele aqui, ó, eu desponto ele para que o cacho cresça. Esses cachos aqui estão com 60 dias. Então eles ainda estão granando, eles vão crescer muito ainda, esses cachos vão ficar bem grandes. Reparem que cada braço produtivo aqui, ó, cada ramo produtivo, tem 2, 3 cachos, ó. Esse tem 2, esse da frente aqui tem 3 cachos, olha. 1, 2, 3, e a mesma coisa, ó. Eu despontei, aí o broto de trás vai crescer. Para que isso? Porque eu despontando aqui, os nutrientes vão para o cacho, e o cacho vão crescer. Aqui, ó, outro ramo com 2 cachos, ó. 1, 2, mesma coisa, ó. Despontei, e aí os nutrientes, o alimento da planta vai para os cachos e faz com que os cachos cresçam. Então, esses dois tratos de poda, de restringir tamanho, é um dos segredos para se produzir bastante e cachos maiores. Eu me lembrei de uma coisa muito interessante que Jesus disse certa vez sobre um pé de uva. Ele fez uma metáfora comparando a vida dele e de seus discípulos, dos seus seguidores, com o pé de uva. Ele disse assim: eu sou a videira. Então ele é como se fosse esse ramo principal aqui, a videira. E Deus, o pai dele, Deus é o lavrador, é o agricultor. E os discípulos, os seguidores dele, seriam os ramos, como esses ramos aqui, ó, os ramos produtivos ou improdutivos. Aí ele disse assim: eu sou a videira. Todo ramo que não dá fruto, ele deve ser lançado fora. Então é como se esse ramo aqui, ó, não tem nenhum cacho, os outros têm cacho, os outros produziram, esse não. Então o que que eu faço? Eu lanço fora esse ramo. Ele é um ramo improdutivo, ele não serve, ele é improdutivo, então eu lanço fora. Aí Jesus disse: os ramos produtivos, os ramos que dão frutos, o meu pai, Deus, né, os limpa. Deus faz a limpeza do ramo para que produzam mais frutos. Então aqui, ó, tem esse ramo, que seria comparado, né, na metáfora de Jesus, seria como se fosse a vida dos discípulos. Então o ramo produtivo, igual a esse, Deus limpa, tira os... Aqui, ó, eu estou tirando esse broto, é um broto ladrão, é um broto inútil que tira o vigor dos cachos. Então eu tiro, eu faço a poda do final desse galho aqui, ó, despontando ele. É lógico que eu faço com a tesourinha, tudo dentro da técnica, mas eu estou fazendo aqui com a mão para facilitar a filmagem. Então agora esses cachos vão crescer mais fortes, mais vigorosos, porque eu fiz a limpeza do ramo, ó, só deixei as folhas e os cachos. E então eu fiz a limpeza e fiz a poda. Então Jesus disse, né, que o ramo produtivo, ele será limpo para que produza mais frutos. Quais são os frutos que Jesus queria que os discípulos, que os seus seguidores produzissem mais? Nós podemos entender como sendo, ele queria que os discípulos transmitissem às outras pessoas o amor de Deus, o quanto Deus ama as pessoas. Ele queria que os discípulos transmitissem, né, frutificassem, transmitindo que ele veio ao mundo para ser o Salvador, para salvar as pessoas de irem para o inferno e levá-las para o céu. Outros frutos que os discípulos deveriam produzir, e nós somos seguidores de Jesus, nós somos seus discípulos, ele queria que nós amássemos uns aos outros. Então os discípulos que produzem frutos, esses frutos devem ser o amor um para com os outros, deve ser a paciência, deve ser o perdão, deve ser a misericórdia, a compaixão, a caridade um para com os outros. Nós devemos ser acolhedores. Então isso que é produzir frutos. Jesus encerrou essa parábola dizendo que o ramo, quando é retirado da videira e lançado fora, ele vai murchar, vai secar e só vai servir para ser lançado no fogo. E os discípulos, os seus seguidores inúteis, improdutivos, se forem lançados fora, as pessoas que não querem seguir a Jesus, né, são infrutíferas. E elas vão murchar, elas vão secar, assim como o ramo
que é retirado da videira. Então ele disse: permanecei ligados a mim, e eu permanecerei com vocês.